Colegas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Nesse nosso vídeo de aula 3, o nosso objetivo aqui para esse aprendizado aqui de orçamentação e custos para obras de saneamento, nós vamos discutir o aspecto da memória de cálculo para o levantamento quantitativo que deve ser feito para a elaboração de um orçamento. Quando você vai fazer um orçamento, especialmente do tipo sintético para compor ou um projeto básico ou um executivo, para que seja feita, especialmente no projeto básico, quando você quer fazer o levantamento para estimar o valor de uma obra, para obter a verba, né, para investimento naquela obra, ou para poder obter a autorização da diretoria de uma empresa privada para fazer o investimento naquela obra e elaborar os projetos executivos, e daí você ter o planejamento, a elaboração do cronograma físico-financeiro e, portanto, a assinatura da ordem de serviço e o início das obras. Você precisa elaborar um documento chamado memória de cálculo. E esse documento, memória de cálculo, ele tem que estar incluído no contexto do projeto de engenharia, nos anexos do memorial descritivo, com o objetivo de que um eventual fiscal, um eventual analista de um órgão promotor, ou um eventual controle, um gerente de controle de projetos, etc., possa avaliar a pertinência da estimativa, a fim de que se possa estabelecer a confiabilidade da estimativa do custo do projeto de engenharia. Essa memória de cálculo ela serve também para que o próprio engenheiro possa ter condições de avaliar e conferir o seu trabalho antes de fechar o orçamento e dizer: estes são os serviços, com estas quantidades, a este custo aqui total para implantar o empreendimento. Eu vou apresentar para vocês aqui essa memória de cálculo. De maneira nenhuma nós vamos nos ater aqui aos detalhes da memória de cálculo. Esse é uma memória de cálculo de um projeto real que foi construído, projetado, construído, aprovado pela Caixa Econômica para um município aqui no estado do Ceará, em Saboeiro. Mas o objetivo aqui é simplesmente você ter uma noção de como é uma memória de cálculo de um projeto, de um levantamento quantitativo de uma obra de saneamento. E nesse caso aqui, especificamente, nós vamos tomar como exemplo um projeto de drenagem, certo? Então, nesse caso aqui, na memória de cálculo, ela pode ser feita à mão, ela pode ser feita através de planilhas de Excel ou de softwares específicos que já, na verdade, linkados com o AutoCAD já lhe dão automaticamente, você parametriza adequadamente, como por exemplo o Revit, e você já tem o Architectural também, você já tem os quantitativos já levantados. O software também desenvolvido pelo Departamento de Hidráulica da UFC também realiza o UFC para projetos tanto de abastecimento de água, esgoto, drenagem. Mas se você não tem nenhuma dessas ferramentas, né, não são ferramentas baratas, você pode então elaborar isso em planilhas de Excel de forma automática, semiautomática, fazer programação em VBA, fica a seu critério. De qualquer maneira, temos aqui o exemplo de uma obra, de um projeto de drenagem, de um calçadão, urbanização, e no município. Então você tem aqui, portanto, o cabeçalho da memória de cálculo. E aí você começa a elaborar o levantamento quantitativo na sequência da lógica do planejamento do orçamento. E o orçamento, nesse caso aqui, o nosso, é o chamado orçamento sintético. E o orçamento sintético, eu falei em aulas anteriores, você deve lembrar que o orçamento é elaborado conforme o sequenciamento de execução das obras, ou conforme o sequenciamento das unidades de sistema, elas aparecem. No caso da drenagem, rapidamente a gente deve lembrar que nós temos as sarjetas que coletam as águas pluviais
no logradouro público. Essas sarjetas acumulam águas convergentes a um ponto que recebe essa água, chamado boca de lobo. Essa boca de lobo, ela é uma espécie de caixa que acumula essa água, é um receptáculo proveniente das sarjetas nas ruas. E aí, da boca de lobo, você tem uma ligação da boca de lobo até o poço de visita de drenagem. O poço de visita de drenagem está conectado entre si com as galerias de drenagem, sejam elas retangulares, trapezoidais, mas comumente circulares, tubos de concreto pré-moldados circulares. E essa tubulação vai seguindo aí ao longo das singularidades, fazendo o fluxo de montante para jusante na topografia, seguindo a declividade ou do terreno ou aquele aplicado pelo projetista, até chegar no ponto de deságue lá no exutório da bacia. Dali você tem o emissário de drenagem que aflui até a um ponto chamado dispersor de energia, onde você entrega o deflúvio total acumulado naquela bacia que você está drenando do seu projeto. Portanto, você tem aqui o quê? As unidades de sistema, as sarjetas, as bocas de lobo, as ligações da boca de lobo aos poços de visita, os poços de visita, as caixas de ligação, que muitas vezes são conectadas em pontos de acumulação de água diretamente a poços de visita, ou caixas de ligação onde você pode também conectar bocas de lobo a um ponto convergente que aflui a um poço de visita. E aí você tem na sequência a rede de drenagem propriamente dita, afluindo ao ponto de deságue no dispersor de energia, já no córrego receptor, seja numa bacia de acumulação, chamados piscinões, seja em um rio ou uma lagoa próxima, que depois você vai para uma lagoa de evapotranspiração, enfim, dependendo do tipo de destino final. Então, observe aqui a itemização, e nesse caso nós temos o primeiro item, 1.0, serviços preliminares. São aqueles serviços que são feitos antes do início da obra propriamente dita, ou são serviços que são feitos para que a obra possa se iniciar a pleno vapor. É como uma espécie de preparação para a execução da obra. Por exemplo, aqui nós temos a locação e a rede de drenagem emissário, medida em metros. Então, basicamente aqui é você colocar a extensão total das galerias. Você vê, você foi lá no projeto básico, pegou a planta de drenagem que foi projetada e você vai somar as extensões totais de galeria. Independentemente do diâmetro, o que você está fazendo aqui é locar a rede de drenagem. Então você está fazendo aqui o somatório total das galerias, que nesse projeto foi de 419 metros, e a extensão total do emissário, ou seja, a partir do ponto onde você tem a convergência da rede, indo até ao ponto do dispersor de energia, você tem mais 105 metros. Então, um total de locação de rede barra emissário, esse aqui é um item de serviço preliminar medido em metros, total 524,50 metros. Na sequência, o item 1.1.2, você tem agora o cadastro dessa rede. Todo projeto, uma vez projetado, orçado e executado, a forma como ele é executado, após vencidas os entraves da obra, após vencidos os entraves, as chamadas interferências na execução, você tem o as-built, como ficou construído, aonde estão localizados os PVs, a que profundidades, a quais as declividades e as extensões que ficaram após vencidas as interferências durante a fase de execução. Então você tem o cadastro de rede e emissário, são 524,50 metros nesse projeto, você simplesmente anota aqui. No próximo item de serviços preliminares você tem sinalização de advertência, são unidades, ou seja, para executar a obra você precisa proteger o público em geral. No caso de uma obra de saneamento no logradouro público, você tem aí pessoas, você tem transeuntes, você tem pedestres, você tem bicicletas, carros, motos, etc. E é necessário que você instale equipamentos de proteção coletiva
a fim de que as pessoas sejam advertidas de que ali está tendo escavação, de que é preciso fazer um desvio à direita, à esquerda, ou simplesmente está barrado a passagem de veículos. São colocados diversos tipos, nós vamos ver inclusive. E aí, neste caso especificamente, foi simplesmente adotado, como não era uma obra de grande vulto, uma obra pequena, localizada, pontual, apenas cavaletes para colocado cavaletes ali de advertência para cada 100 metros de rede, essa é a estimativa. Então observe aqui que ele pegou os 524,50, dividiu por 100 e tem um fator que multiplicado por 5 cavaletes para cada 100 metros, você vai precisar para 524 metros de rede total aqui dessa obra, de 27 cavaletes. Aí tem os tipos de cavaletes que você vai especificar lá no memorial descritivo e nas especificações técnicas a serem usadas na execução, né? Na sequência, nós temos a questão de que veículos pedestres vão precisar eventualmente transpor valas para poder, por exemplo, pedestres para sair de casa muitas vezes vão encontrar a vala aberta e não podem passar pela vala com insegurança, então são colocados passadiços, algumas vezes passadiços metálicos, no caso para veículos, algumas vezes passadiços de madeira, mais comum para pedestres, embora também possa ser feito alguns passadiços de madeira reforçados, projetados para veículos, mas não é muito comum. Então, você consideraria para o passadiço metálico, aqui no caso, nesse exemplo, foram 5 metros quadrados que você considera do passadiço, de área do passadiço, para cada 100 metros de rede. Então a mesma coisa, 524,50, que foi o somatório total, dividido por 100, você tem um fator que multiplicado por 5 metros quadrados para cada 100 metros, você teria aí a necessidade de prever 27 metros quadrados de passadiço de madeira para toda esta obra. Na sequência, você agora, uma vez terminados os serviços preliminares, que foi o item 1.1, você tem a escavação. A escavação é um item que você trabalha agora dentro de um subitem chamado movimento de terra. Tem que pensar na lógica da construção. Primeiro eu preparo o terreno. Depois que eu preparo o terreno ali com os serviços preliminares, com a locação da rede, etc. Então agora eu vou também precisar gastar dinheiro com o preparo do terreno no sentido de garantir a escavação das valas para que as canalizações, as singularidades sejam assentadas ao longo do logradouro para promover a drenagem da água pluvial que se acumula ali, certo? Então neste caso aqui nós temos a escavação e aqui especificamente foi decidida pelo projetista que seria escavação do tipo mecânica para melhorar a produtividade da escavação. Para que escavar o solo? Ora, essas canalizações, essas bocas de lobo, essas caixas de ligação, esses poços de visita são instalados de forma subterrânea. E aí você precisa escavar o solo a fim de garantir que esse volume que vai ser ocupado lá no solo seja instalado. Então você tem aqui uma boca de lobo com dimensões de 1,50 m por 1,20 m por 1,15 m de altura e que comporta o acesso de uma canalização de 300 milímetros. Ora, o que é que nós precisamos fazer, no caso, para levantar quantitativamente aqui a escavação para construir e instalar ali a boca de lobo subterrânea ali no ponto conveniente de projeto? Bom, parêntese aqui, para você ver esses aspectos do projeto, da concepção e do lançamento da rede, dos pontos significativos onde instalar a boca de lobo, caixa de ligação, postos de visita e rede, você vai precisar pagar a disciplina de projetos de drenagem urbana, certo? Lá no final do seu curso, seja o seu curso de engenharia civil ou de saneamento, ou seja lá o seu curso de especialização em infraestrutura urbana, o que você estiver trabalhando, você vai ter que pagar uma disciplina específica de projeto de drenagem, de sistemas de drenagem, para você compreender como é que isso funciona. Então, agora nós estamos, uma vez projetados esses sistemas, orçando, elaborando o memorial. E aí você tem a boca de lobo, você estabelece aqui o valor unitário da escavação e do reaterro.
Neste caso, você calcula o volume, pura e simplesmente, da boca de lobo. 1,50 vezes 1,20 vezes 1,15 deu 2,07 metros quadrados de cada boca de lobo. Ora, simplesmente, observando aqui, você tem o número de bocas de lobo simples, né? Você teria que, você vai lá no projeto, conta as bocas de lobo que você projetou, e no caso aqui são 31 bocas de lobo do tipo simples, multiplica pelo valor do volume delas, 2,07, e você tem 64,17 metros cúbicos de boca de lobo todo simples. Assim você faz para as duplas, assim você faz para as ligações, certo? No caso aqui das caixas de ligação, você tem a caixa de ligação com a dimensão de 90 por 90 por 90, certo? Então é um cubo de 90 centímetros por 90 centímetros por 90 centímetros, ou seja, 0,9 metros vezes 0,9 vezes 0,9. Cada uma dessas caixas de ligação tem 0,73 metros cúbicos. São 3 caixas de ligação nesse projeto, vezes 0,73, você tem aqui o quantitativo de 2,19 metros cúbicos. Então, uma vez feito isso, uma outra singularidade que você precisa calcular o volume que vai ser assentado no subterrâneo do logrador ali para fazer passar a canalização de drenagem é o posto de visita. No posto de visita, observem, nós temos aqui em planta o estabelecimento do croquis da concepção aqui para a estimativa. Você tem a caixa do posto de visita, que tem dimensões de 1,30 por 2,70, normalmente construídos em alvenaria ou em concreto armado. E você tem aqui em vista, né, a variação mínima de pelo menos 1,10 m, esse valor aqui, 1,10 m de altura, com mais uma laje de regularização de concreto magro de 0,10 metros. Portanto, você tem pelo menos 1,20 m de profundidade aqui, e essa profundidade ela é variável. Você ainda pode ter aqui o acréscimo, eventualmente, de uma chaminé para volumes aí superiores a 1,20 m. Nesse caso aqui, foi montada uma tabelinha onde você tem o número de postos de visita, as profundidades de cada poço no projeto, saindo lá do começo até os PVs do emissário, e você tem as profundidades respectivas, e aí você calcula o volume da caixa. Que caixa é essa aqui? Não é a área, o cálculo da caixa do poço em si, a caixa que vai ser enterrada no chão, mas você precisa também escavar 80 centímetros pelo menos de cada lado do poço de visita, para que seja possível as equipes dos pedreiros e dos serventes trabalharem a construção ou a montagem dessa singularidade, desse poço de visita aqui no local lá da obra onde ele vai ser instalado, certo? Então, neste caso aqui, você teria que considerar pelo menos 1,60 m somado a essa dimensão longitudinal e mais 1,60 m somado a essa dimensão transversal, para você calcular a área que, multiplicada pela profundidade do poço de visita, lhe daria o total calculado. Okay? Então, aqui nesses exemplos aqui, eu vou pegar só esse exemplo aqui do PV1 ao 5. Do PV1 ao 5, a profundidade é 1,20 m. Observe, é 1,30 m dessa dimensão, vezes 4,30 metros. Então, 4,30 metros é de quê? 2,70 metros mais 80 mais 80, vezes 2,90. 1,30 metro é a altura, ou seja, 1,20 m mais 10. Né? 1,30 m vezes os 4,30 dessa dimensão longitudinal total, vezes 2,90 dessa dimensão transversal total, 1,30 m mais 80 mais 80. Temos 16,21. E assim sucessivamente você faz para cada poço de visita. Atenção aqui quando as chaminés, já que esse valor é variável, você tem aqui pelo menos 1,20 m, a partir daí chaminé, ou valores superiores e depois chaminés. Né? Chaminés aqui um valor maior ou igual a 1 metro. Neste caso aqui, agora nós na sequência vamos para escavação, né? Que foi o somatório de todos esses volumes aqui.
E agora nós vamos ter o reaterro. Ora, o reaterro deve ser computada a diferença entre o que foi escavado total da caixa para trabalhar e instalar o posto de visita. Então, essa escavação total, ela contém a unidade de posto de visita. Quando você instala o posto de visita e você reaterra aquele local do posto de visita, vai sobrar um material, concorda? Porque parte do volume agora, que tinha areia, agora é ocupado pela singularidade posto de visita. Ora, se você instala o posto de visita e você tem agora que reaterrar só essa área em redor dele, volumetricamente, você precisa reaterrar a diferença. Portanto, veja, 4,30 m vezes 0,80 vezes 2. Por quê? Você não tem a faixa de 80 de cada lado, certo? 4,30 m nesse sentido, vezes apenas 0,80 de extensão, então 4,30 m assim, ó, vezes 0,80 assim, então, vezes 2 de um lado e do outro. Mais agora a outra faixa, 0,80 da extensão, aqui, vezes 1,30 m, aqui, ó, duas vezes, porque é de um lado e do outro. E aí você tem 8,96 metros quadrados de reaterro computado para cada poço de visita. Então você tem aqui essa configuração de 8,96 metros quadrados de área, vezes 1,30 m, vezes 5 unidades. Porque são 5 poços de visita com essa profundidade. Então você tem aqui o volume. Mesma coisa para a profundidade de 1,40 m. São 5 unidades. Mesma coisa para 1,60, mais uma unidade. Soma total, 135,30 metros cúbicos de reaterro. Ora, foi escavado 187. Portanto, fazendo a diferença, nós vamos ter que reaterrar apenas 135,30 metros cúbicos. Para a rede, na sequência, você tem agora a rede de ligação, que é o quê? A rede de ligação são as bocas de lobo. Você conecta as bocas de lobo que recebem a água até aos postos de visita. Ora, nós temos uma profundidade de boca de lobo de 1,15 m e temos uma tubulação de ligação de 300 milímetros, ou seja, 0,30 metros. E aqui nós temos um croquis que mostra a largura da vala da boca de lobo, certo? É recomendado que tenha pelo menos 0,20 metros, ou seja, 20 centímetros de cada lado do tubo assentado. Então a largura da vala teria o diâmetro, mais 0,20 de um lado, mais 0,20 do outro. E aí você tem aqui, portanto, outra tabelinha, desta feita maior, porque são muitas ligações. E você tem aqui as bocas de lobo, BL1, 2 e assim sucessivamente, na sequência. Você tem a extensão da ligação de cada uma dessas bocas de lobo a partir dela até chegar no posto de visita mais próximo a ela. E você tem a largura da vala, que neste caso aqui é 0,60. E você tem a profundidade de 1,15 m. Então, a profundidade da boca de lobo, a largura da vala, vai calculando o volume em função da extensão. Este valor, vezes este valor, vezes este valor. Você tem o volume de cada uma das ligações de boca de lobo. E você vai fazer isso para cada uma das bocas de lobo. Chegando, portanto, no final, a um valor de escavação total de rede de ligação entre a boca de lobo e o PV. Nesse diâmetro você tem 417,94 metros cúbicos de escavação de solo, seja ele qual for a categoria, discutimos isso depois. E essas 417,94 metros cúbicos de solo para assentar a rede de ligação. Ora, nós temos uma extensão total de tubulação de 300 milímetros. Seria a somatória das extensões aqui de todas as ligações de boca de lobo até os postos de visita. Ao todo aqui são 560,90.
E aí nós assentamos a tubulação das bocas de lobo. Primeiro fizemos a escavação, não é verdade? E agora vamos fazer o assentamento dessa escavação e, feito esse assentamento, já temos a extensão da rede, vamos agora reaterrar. A lógica agora é a de que o tubo é quem ocupa o local onde tinha terra. Escavamos terra, retiramos terra, agora instalamos tubo e esse tubo tem um diâmetro que vale πd ao quadrado sobre 4, né? E nós vamos fazer o quê? Vamos pegar o valor total escavado, descontar do tubo que agora está ocupando o lugar da areia ali, e esse valor aqui, né, evidentemente, do diâmetro multiplicado pela extensão da rede, dá o volume de tubo instalado. Se você pegar o volume total de escavação, menos o volume ocupado pelo tubo, sobra o que você vai precisar reaterrar. Portanto, 379,29 metros cúbicos para aterrar. Que está errado, está metro, mas lembrem, consertem aí, para quem estiver anotando alguma coisa, 379,29 metros cúbicos é a sobra, né? E na sequência você tem a escavação agora da galeria de drenagem em si. Ora, nós temos a profundidade a montante, temos a profundidade a jusante, temos a extensão, né? E temos a largura da vala, né? Então, nesse caso aqui, para a galeria de drenagem de maiores diâmetros, precisamos de uma área maior para trabalho, 40 centímetros de um lado, 40 centímetros do outro. Então você tem aqui uma tabelinha onde você monta para cada diâmetro e os PVs respectivos, a extensão entre um PV e outro, a largura da vala, a profundidade de montante e de jusante e os volumes você calcula dessa caixa aqui, né? No caso aqui pode ser um trapézio, né? Você pode ter aqui uma profundidade maior aqui, uma profundidade menor aqui, você forma um trapézio com a base maior, base menor, vezes a altura aqui faria aqui de extensão, né? Sobre 2 você tem o cálculo multiplicado pela largura da vala, o volume. Né? E aí você tem aqui, nesse caso, nesse exemplo, 627,70 metros cúbicos de escavação necessária para assentar a rede de drenagem nesse projeto. E daí a mesma lógica, Você assentou a tubulação e agora a tubulação, πd2 sobre 4, é quem ocupa aquele volume escavado, né? E esse volume escavado aqui, agora vai ser descontado do volume da canalização ocupada ali. Claro, esse volume calculado pelo diâmetro da canalização vezes a extensão total. E aí você tem, por desconto, o valor de reaterro para essa drenagem. Nesse caso aqui, para reaterrar, 572,81 metros cúbicos. Júnior, e o que sobra? Ora, o senhor diz o tempo todo lá, tanto na boca de lobo, como na ligação da boca de lobo, como no PV, como na escavação. Eu escavei, coloquei para fora, instalei tubo, instalei boca de lobo, instalei ligação, instalei poço de visita, instalei rede de drenagem, a galeria, e sobrou, reaterrei e sobrou muito material. O que é que eu faço com ele? Você vai ter que pegar esse material e computar ele como sendo carga e transporte de material expurgado. Antigamente chamávamos isso nos orçamentos de bota fora. E hoje é utilizado especialmente nos orçamentos da CAGES, aqui no Ceará, carga e transporte de material para expurgo. Ok? Então, muito bem. Lembra que eu falei da categoria, certo? Nós fizemos o levantamento de volumes de terra. Só que, na verdade, o que acontece é que quando você vai fazer a escavação, você tem que dividir essa escavação por categoria, certo? Há duas formas de fazer isso. Num orçamento mais expedito, no orçamento baseado em projeto básico, quando você não tem, vamos dizer, muita segurança em relação aos volumes, você pode estabelecer um valor mais ou menos conhecido, baseado na experiência da concessionária ou da Secretaria de Obras local,
quanto à ocorrência de determinados tipos de solo, quando vão fazer manutenção nas redes, obras, instalações, etc. Então, através de uma pesquisa, de um benchmarking, você pode ter isso aí. Quando você vai para uma obra com um pouco mais detalhada, com um orçamento mais detalhado, onde você tem a sondagem de solo, sondagem hidrogeológica, sondagem geológica, você tem condições de avaliar o percentual de ocorrência de determinados tipos de solo naquela área. E aí você começa a aumentar o seu nível de precisão no seu orçamento. No nosso caso aqui, nós estamos considerando a ocorrência de pelo menos 3 pontos de afloramento de rocha granítica. Veja que é uma estimativa considerando a região onde será instalada ali aquela obra. E essa rocha granítica estaria em decomposição, né, na área prioritária a drenar. E aí foram feitas as seguintes considerações aqui para esse orçamento, para esse projeto, considerando o tipo de solo daquela região onde foi instalado o projeto. Para ligações e caixas de ligação, bocas de lobo e postos de visita, nós temos escavação rocha a frio considerado como sendo 1/4 do total de ocorrências. Ocorrência rocha a fogo, você teria aqui 10% do total de ocorrências. Escavação de segunda categoria, 65%, de primeira categoria, nenhum. Então o solo não é tão bom assim, mas também não é tão ruim assim, e aí dá para ser feita a escavação com relativa facilidade. O que significa que de todo o nosso volume de escavação, nós vamos dividir proporcionalmente a esses percentuais. Então, para a rede de galeria de drenagem e emissário, nós vamos considerar que rocha a frio vai ter um percentual de 20%, rocha a fogo nós vamos encontrar ali algo em torno de 10%, isso especialmente na região do emissário, é encontrado no caso lá dessa obra específica, e na escavação de segunda categoria 70%, fechando assim o percentual. Aí, portanto, nós temos as escavações de ligações, bocas de lobo e postos de visita, os volumes respectivos e a escavação total. Então nós teríamos escavação mecânica de segunda categoria, profundidade até 1,50 m, esse valor, baseado nos percentuais. Para a escavação de terceira, ou seja, escavação de rocha a frio, ou seja, a terceira categoria, nós teríamos 170 metros cúbicos, 169,91. Para a escavação de terceira a fogo, ou seja, nós vamos ter que usar dinamite para fazer o desmonte de rocha sã, você tem aí pelo menos 67 metros cúbicos de fogo. E o bota fora, com distância mínima de transporte de 5 km, no caso, carga e transporte, para uma distância de 5 km, você teria aí esse volume. E observe que o volume de bota fora, nesse caso aqui, equivale ao valor da rocha que foi desmontada. A escavação da galeria de drenagem do emissário, o volume é este, 627,70, e foi levado em consideração a escavação mecânica de segunda categoria com profundidade até 1,50 m, a escavação de terceira categoria, rocha a frio, ou seja, usando martelete pneumático, está aqui o valor calculado, a escavação de terceira a fogo, usando dinamite, e a carga e transporte, 62,77. E aí os reaterros para PVs, 135,30, para as ligações 388,40, para a galeria 572,81, dando um total de reaterro de 1.096,51. Aí tem dois tipos de reaterro. Nós temos, na verdade são vários, mas pelo menos aqui nesse exemplo foram considerados que 30% do que vai ser reaterrado vai ser com aquisição. O que é isso? É aquele tipo de reaterro que você, como você expurga o material da vala e você precisa reaterrar, no caso a rocha, por exemplo, ou um material de má qualidade, então você faz uma aquisição de uma jazida, uma aquisição de um material de granulometria homogênea e aterra essa vala, que antes tinha um material que não pode reaterrar com ele, porque ele não tinha qualidade técnica apropriada para promover o reaterro com segurança para as instalações. Então você reaterra com um material que foi trazido de um outro local. Então, com um material com aquisição. E o outro é com material da vala. Então você escavou, produziu um material, às vezes chamado também material produzido, e você, ao término da escavação e do assentamento da canalização, você reaterra
aquela vala, seja ela campo aberto ou escavação a campo aberto ou escavação da vala, né, do PV ou da rede, com o material que você produziu na própria vala. Normalmente constitui-se a grande maioria. Aqui você pode ver a previsão também pelo projetista de um lastro de areia adquirido. O que é isso? Quando você faz a escavação em material de baixa qualidade, que é o caso de terceira categoria, que tem rocha, que tem matacão, que tem muitas vezes certas pedras incrustadas, certas rochas pontiagudas que ficam lá, né? Material que pode prejudicar o assentamento da canalização e promover tensões em pontos com a passagem dos veículos. Em cima pode quebrar a tubulação ali naquele ponto e danificar o fluxo e, portanto, haver infiltração, haver perda do material que deveria ser transportado, e isso nós não queremos, principalmente para a rede de esgoto. Drenagem também é um perigo, porque essa água vai sair com certa energia, vai causar liquefação do solo, nós vamos ter subsidência do solo, e aí é o caso de você ter veículos sendo engolidos por uma subsidência de um solo numa galeria de drenagem cuja canalização estava aberta ali e começou a liquefazer o material, o solo, e levar a enxurrada, deixa o solo negativo. Quando o carro passa por cima com o peso, vem carro com solo, com tudo. Deus proteja quem está dentro do carro. Então, no lastro de areia adquirido, nós temos aqui, como você pode ver nesse croquis, a escavação de uma vala, e essa vala, eventualmente tendo esse material, essas incrustações de material de terceira aqui, você produz, pelo menos com um assentamento aí em torno de 20 centímetros, na largura da vala, em toda a extensão, um lastro de material adquirido. Normalmente areia grossa, com granulometria consistente. Aí você espalha, regulariza e compacta esse lastro. Então o projetista considerou isso para as ligações, um lastro aqui de 60 por 0,20 de altura, veja que 60 é a largura da vala, vezes o valor total da extensão. E aí colocou aqui um valor de 30% e o volume 20,19. Essa rede de drenagem aqui, no caso, ele considerou 1,20 m vezes 0,20 vezes 419 vezes 30%, 30,18 metro cúbico, né? E para poços e caixas ele fez aqui o levantamento, né? São poços de visita em alvenaria para galeria aprofundada até 1,50 m, são 9 ao todo. Bocas de lobo, nesse caso aqui, né? Bocas de lobo de 1,50 por 0,9 por 1 metro, né? de tijolo maciço. Então ele tem aqui 35 unidades, e caixas de ligação nessas dimensões ele teria nesse projeto 3 unidades. Então ele fez aqui o levantamento quantitativo dos poços e caixas, né? E aí na sequência ele coloca a pavimentação. Veja, nós temos duas questões para a pavimentação. Você tem o desmonte, a remoção ou a retirada da pavimentação, pode ser em paralelepípedo, pode ser asfáltico, e pode ser em pedra tosca, pode ser em paralelepípedo rejuntado, né, ou não rejuntado. E você tem aqui, portanto, essa remoção dessa pavimentação, e depois é necessário que, uma vez que você instalou a canalização, uma vez que você fez o reaterro e a compactação do solo, que você agora faça a recomposição do pavimento. Nesse caso da recomposição do pavimento, nesse projeto você é de pedra tosca, ele estimou aqui 1,26 m de valor em redor da vala que foi removida do pavimento, e aí vezes a extensão. Então você teria aqui 560,9 metros de extensão, mais 419 metros de remoção de pavimento de outra das ligações lá e da rede e das ligações. Você teria vezes 1,26 m, 1.108 metros quadrados de retirada, ou seja, de quebra da pavimentação para instalar a obra. Depois você tem a recuperação do paralelepípedo em pedra tosca, nesse caso aqui, sem rejunte, o mesmo valor. Para o escoramento, quando você vai fazer a escavação,
Eu acho que seria melhor, neste caso aqui, ter levado em consideração o escoramento lá na escavação, né? Logo após a escavação ou antes, depois da escavação. Ficaria mais lógico do ponto de vista da execução da obra. Mas tudo bem, de qualquer maneira foi contemplado aqui o escoramento. O que é isso? Nós prevermos escoramento, seja ele contínuo ou descontínuo, seja ele de madeira ou metálico, quando eu tenho profundidades superiores ou pelo menos iguais a 1,50 m, porque eu posso ter um solo que pode colapsar sobre os trabalhadores que estão trabalhando ali no assentamento dos tubos ou na regularização da vala, e pode soterrar esses trabalhadores e haver falecimento. Lamentavelmente já houve casos em obras aqui no Ceará, certamente por todo o país, em vários locais também no mundo, né? É um acidente de trabalho infeliz que pode ser evitado pelo simples cuidado apropriado e o conhecimento adequado de como e onde instalar qual tipo de escoramento para determinados tipos de solo, determinado tipo de profundidade, determinado tipo de escavação próximo de regiões pantanosas, de regiões com alagados, enfim, são várias as considerações que precisam ser feitas e que devem muitas vezes compor uma equipe multidisciplinar, um engenheiro civil, um engenheiro ambiental, um engenheiro sanitarista. Então nós não trabalhamos só, né? Às vezes é necessário, dependendo do vulto da obra e do tamanho da escavação, consultar especialistas em mecânica de solo para fazer controle dessa escavação, controle de compactação do solo, etc. Bom, mas neste caso aqui, levou-se em consideração o cálculo do escoramento e deu o exemplo 248,75. Aí você tem o assentamento da tubulação, e o assentamento da tubulação aqui é por diâmetro do tubo e por unidade de sistema. Veja que para as ligações, a tubulação tem o diâmetro de 300 milímetros, aquele tubo de concreto de drenagem, e você tem o tubo de 300 milímetros aqui para ligações com um total de extensão já levantado anteriormente, 560,9. Aí você tem o tubo de 300 milímetros agora para a rede, nesse caso aqui coincidentemente foi o mesmo diâmetro, não é o que acontece muito comum em sistema de drenagem, mas esse aqui é um sistema pequeno, né? Em drenagens maiores, de bairros, etc., você vai ter galerias de drenagem aí tranquilamente, com 600, 800 milímetros, né? Às vezes até mais de 1 metro, 1.200, 1.500. Bom, e aí você tem a rede com 111,50 metros. Para a tubulação de 400, nós temos na rede, nesse projeto, 208 metros, que foi levantado utilizando com base nas pranchas do projeto básico ou executivo, e a tubulação de 500 milímetros, que é a rede, né, 99,50. Aí ele levantou aqui o emissário por gravidade. Ele vai ter 105,5 metros de locação, que vai ter que ser feita, 105,5 metros, que é a extensão do emissário. Você vê lá no perfil planialtimétrico, o caminhamento e perfil do emissário, você tem aqui essa informação lá no projeto. E aí a sinalização que tem que ser prevista são 105 dividido por 100 vezes 5 para cada 100 metros. Vão precisar pelo menos 6 cavaletes de sinalização. Sinalização noturna, mesma coisa, só que agora vezes 10. Portanto, 12 cavaletes com sinalização noturna para que veículos, para que pessoas passando na área da obra ali vejam as luzes e se protejam, se afastem daquela, que ali tem vala aberta, pode cair, pode se acidentar. O passadiço, 105 dividido por 100, como nós comentamos no início, vezes 5 metros quadrados, dá 6 metros quadrados. E temos aqui a escavação, né? A escavação que vai ser feita dos PVs, são 18,71 vezes 3 unidades, deu 56,13 metros cúbicos. Isso aqui é a escavação da caixa. E a vala que você vai escavar para instalar aquele emissário ali, você tem 80 metros cúbicos de escavação. No total, somando os dois, 136,38. Aí a divisão aqui foi adotada 70, 20 e 10 das categorias de solo, dando os respectivos volumes. De segunda categoria, esse volume, 70% dele. Para a terceira categoria, no martelete pneumático, esse volume, a 20% dele. E na dinamite, 136 a 10% dele.
aqui você tem as divisões em categorias. E para reaterro, fazendo o reaterro dos PVs, desconta o PV, está aqui o volume, metro cúbico. A rede desconta o tubo, diâmetro vezes a extensão, né? Desconta da escavação, você tem o quanto vai ser reaterrado, bota fora em 5 km, será 40,92 metros cúbicos. E o lastro de areia que será produzido aqui, porque nós temos um material ruim aqui, que é tanto a frio como a fogo, equivale a 30%. Então você tem aqui 1,20 m de extensão, de profundidade, vezes 0,20, vezes 105,5, que é a extensão total, vezes 30%, dá 7,60 metros cúbicos. E a retirada e a recomposição da pavimentação, respectivamente, os cálculos aqui. Então, aqui você consegue verificar, não era nem minha intenção estar detalhando, você consegue, o que você tem que perceber agora é que quando você faz um orçamento, seja de drenagem, de abastecimento d'água, de uma rede de esgoto, ou mesmo de uma estação de tratamento, o que você tem que levar em consideração é, conhecendo como se constrói, o que é que eu tenho que prever de quantitativo de serviços e de materiais e de equipamentos para cada item de execução, e aí aquilatar esses valores para que quando eu for lá para a planilha de orçamento eu possa, para cada um desses quantitativos, estabelecer o serviço, colocar o preço desse serviço e saber o preço total de cada serviço. Aí eu somo por unidade de sistema e tenho o preço total da obra. É isso. Trocando em miúdos, resumindo, o que seria fazer um orçamento de obras, e aqui a partir do levantamento quantitativo, que é o que está sendo apresentado de forma bem rápida, bem simples, essa memória de cálculo. Então, entenda que para você fazer o orçamento, você há que levantar o quantitativo de todos os serviços de execução daquela obra com base no projeto básico. Você vai ter aí as especificações, o descritivo técnico e as pranchas. Com base nessas pranchas, com base no descritivo técnico, com base nas especificações técnicas, você senta com o projeto em mão, especialmente a parte gráfica dos projetos, mas com conhecimento da parte descritiva dele também, e você levanta o quantitativo de cada um desses serviços. E aí quando você concluir o levantamento desses quantitativos, você tem uma memória de cálculo em mãos que vai lhe servir não só para você compor agora o orçamento e as composições, mas também para você poder conferir os seus cálculos, saber se levantou tudo que é necessário para executar aquela obra, e também para que você seja fiscalizado, para que na avaliação do seu projeto pelo órgão promotor, quando chegar o projeto lá na CAGES, ele seja analisado e aprovado para que não se caracterize que não houve nenhuma má-fé e que não houve nenhuma omissão, seja técnica, seja criminosa, por parte do engenheiro, quer diminuindo, mas principalmente, lamentavelmente, no nosso país, e não só no nosso, em outros também, aumentando os quantitativos para poder sobrar dinheiro na obra para fins espúrios. Isso é lamentável. Eu espero que um dia essa nova geração, principalmente dos engenheiros, não coadunem com esse tipo de coisa. Na próxima aula, se Deus permitir, nós vamos começar a discutir as normas técnicas para projeto de sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário da CAGES, evidentemente focando aqui apenas no item orçamento, que é o documento SPO 009. Nós vamos trabalhar, ver as considerações que esse documento faz relativamente à elaboração de orçamento para projetos de saneamento para essa concessionária. Então até a próxima aula, se Deus quiser.